Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou corrigir um erro aqui do canal. Eu vou falar de pensão por morte para companheira e companheiro e a sua comprovação, tá feio? Porque eu acabo falando muito de auxílio acidente porque as pessoas estão me perguntando bastante, então eu tô devendo vários vídeos sobre todos os outros benefícios da Previdência Social. Como nós estamos numa fase de mudança nos benefícios por incapacidade, eu acabo falando muito aqui sobre isso, porque isso acaba demandando bastante pergunta aqui no canal, mas eu prometo que eu vou corrigir isso, vou trazer mais vídeos sobre todos os outros benefícios. No vídeo de hoje eu vou falar de termos gerais da pensão por morte e os problemas que nós mais enfrentamos aqui no escritório para esse tipo de benefício que seria a comprovação da união estável. Fica comigo até o final para você ter uma concessão de pensão por morte facilitada para você que é companheira ou companheiro do segurado falecido. Uma rápida apresentação. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, e eu estou todos os dias aqui produzindo conteúdo para você de graça. Então, eu tenho pedidos a te fazer. Se inscreva no canal. Como eu falei, eu estou aqui todos os dias, eu estudo muito, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de experiência no direito previdenciário e eu trago todo esse conhecimento aqui para você. Deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou lá no direct do Instagram, eu respondo todo mundo lá no Instagram. Já aproveito a oportunidade para te convidar para me seguir lá no Instagram. Meu usuário está aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi, 2 S e I no final. Lá eu sempre estou respondendo as perguntas dos meus seguidores. Se você quiser agendar um horário aqui com o escritório, tem um link azulzinho na descrição do vídeo. Ele tá assim. Vai lá e clica nesse link que você já fala diretamente com os meus colaboradores aqui do escritório. E compartilha esse vídeo para a gente trazer mais gente para o canal e ajudar mais gente. Vamos uma rápida apresentação do que se trata o benefício. Pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado, homem ou mulher, em relação heterossexual ou homoafetiva, que falecer, aposentado ou não. Esse falecimento ele pode ser comum em razão de alguma doença ou um acidente comum, ou ele pode ser acidentário. Os requisitos são a qualidade de segurado do falecido, a existência do óbito ou da morte presumida e a existência de dependentes que possam se habilitar à pensão por morte. Quem são esses dependentes? São o cônjuge, a companheira ou companheiro, o filho menor de 21 anos não emancipado, tá? Não pode ser emancipado. Ou de qualquer idade, se o filho for inválido, que são os dependentes da primeira classe. A existência de dependentes da primeira classe exclui todos os dependentes da segunda classe. Na segunda classe, nós temos os pais. Então, os pais só são dependentes que possam se habilitar à pensão por morte se não houver cônjuge ou filho. E na terceira classe, nós temos o irmão não emancipado menor de 21 anos ou de qualquer idade, se ele for inválido. A mesma coisa, se tiver da primeira, exclui todos os outros, se tiver da segunda, exclui o irmão, por último, o irmão. Vamos falar da pensão por morte para casais em união estável. Regra geral, a pensão por morte ela não exige carência. Mas a quantidade de tempo de pagamento de serviço, ela reflete na quantidade de parcelas do benefício. Então, a pensão por morte, ela será paga apenas por 4 meses, se na data do óbito o segurado não tiver pago 18 contribuições mensais ou não tiver comprovado pelo menos 2 anos de união estável. Não se aplica essa regra dos 4 meses de pagamento se o óbito ocorrer em razão de um acidente de qualquer natureza ou em razão de doença profissional ou doença do trabalho, independente
dele ter, do segurado falecido ter menos de 18 meses recolhidos ou desse relacionamento de união estável ter menos de 2 anos. Então, fica de olho, faça a prova do acidente, faça a prova do acidente de trabalho. Tem um vídeo aqui falando de doenças profissionais. Vai lá depois, se o falecimento ocorreu em razão de um acidente ou em razão de uma lesão em decorrência do acidente de trabalho. Qual que é a duração da pensão por morte para companheira ou companheiro? Para os falecimentos ocorridos a partir de 1º de março de 2015, as cotas ela tem um prazo. Depende da idade da parceira ou do parceiro. Na data de hoje, em 2022, se tem 22 anos, a pensão dura 3 anos. Se tem de 22 anos a 27 anos, dura 6 anos. Se a pessoa tem de 28 a 30 anos, dura 10 anos. Se tem de 31 a 41 anos, dura 15 anos. Se tem de 42 a 44 anos, a pensão é paga por 20 anos. E, por fim, se tiver acima de 45 anos, a pensão é vitalícia. Essa tabela é dada, é considerada na data do óbito do segurado. Então, eu tô falando para 2022. Se o segurado faleceu o ano passado, aí a tabela é diferente, ok? Caso seja companheira ou o companheiro portador de deficiência mental ou física, ela terá essa cota mantida enquanto estiver inválido. Cessa apenas se superada a deficiência, tá? Então, se superou a deficiência, cessa essa cota. Superada, então, a pensão por morte ela é mantida normalmente conforme os prazos que eu acabei de te falar, e vai depender da idade do dependente. Então, vamos ao problema enfrentado em caso de união estável, que é a principal causa de indeferimento da pensão por morte, que é a prova da própria união estável para ter o período as cotas, o período de recebimento da pensão por morte estendido para mais de 4 meses. Então, são duas dificuldades: comprovar a união estável e comprovar o prazo da união estável. A lei exige a existência de relação por mais de 2 anos e que a união estável ela seja existente na data do óbito. O INSS exige 2 provas materiais contemporâneas aos fatos, sendo que pelo menos uma prova deve ter sido produzida em período não superior a 24 meses anteriores ao óbito. É isso que a lei fala. Mas você, o que você vai fazer? Você vai pecar pelo excesso e não pela falta de documentos. Então, quando você for fazer o requerimento da pensão por morte, você faça 2 provas recentes e 2 provas antigas. Quais são os documentos? Junte o máximo de documentos que você conseguir e indique para o servidor do INSS a informação que você quer que ele veja, sem rasurar o documento, é claro. Os documentos previstos em lei são certidão de nascimento de filho havido em comum, certidão de casamento no religioso, declaração de imposto de renda do segurado que conste o requerente como dependente, testamento, declaração da união estável feita em cartório, prova de mesmo endereço, prova de encargos domésticos. O que é isso? Um pagando a conta do outro, um pagando as contas domésticas do outro, procuração ou fiança dada um ao outro, conta bancária conjunta ou cartão de crédito conjunto, registro em associação de qualquer natureza, por exemplo, o companheiro paga um título de um clube de lazer e coloca a companheira como dependente, faz carteirinha para acesso. Então, isso também serve como prova da união estável. A anotação em livro de registro de empregados, apólice de seguro, ficha de tratamento de instituição médica que conste o segurado como responsável ou vice-versa, escritura de compra e venda de imóvel,
sentença judicial proferida em ação declaratória de união estável e quaisquer outros documentos que possam comprovar a união estável. Então, essas são as provas que são consideradas para o processo administrativo. Mas você também deve juntar a comprovação de união estável através, por exemplo, de fotos expostas nas redes sociais. Por exemplo, vocês postavam fotos juntos no Facebook, no Instagram, falando que a pessoa é seu companheiro, sua companheira, seu marido, comprovando intimidade. Você comprova a data do início e traz registros de vídeos e fotos de eventos sociais que vocês foram juntos, com todos os familiares. Então, isso também ajuda. Só fazendo uma observação, pessoal, a comprovação de interesse, ela não é obrigatória, ela é importante, mas ela não é obrigatória desde que existam outras provas da união estável. Então, leve o máximo de provas e indique para o servidor. Por exemplo, se você está fazendo uma prova de endereço, você vai tirar a cópia de uma conta no nome do seu companheiro ou companheira e uma conta no seu nome, com o mesmo endereço. E nessa cópia você escreve em cima da cópia, prova de mesmo endereço, prova 1, recente e antigo. Aí, outro exemplo, você vai juntar um comprovante da conta bancária conjunta. Você tira a cópia do cadastro da conta ou de um comprovante que o banco te forneceu e você escreve no documento em cima, sem rasurar o documento. Prova de conta bancária conjunta, prova 2. E assim por diante, você vai indicando para o funcionário o que você quer que ele veja. Apresente os documentos de forma organizada. Evite o indeferimento injusto. Você tem que mastigar para o funcionário. Para você sempre, a gente sempre intenciona a concessão na via administrativa, o sucesso do requerimento na via administrativa. Na via judicial, mesmo se você apresentar todos esses documentos, o juiz vai marcar uma audiência para ouvir as testemunhas. Então, é um processo que demanda instrução. Então, como ele demanda a instrução, ele demanda uma audiência para oitiva de testemunha, é um processo muito demorado. Então, faça força para você conseguir a concessão na via administrativa. Você vai apresentar todos os documentos que você tiver de forma organizada, indicando ao servidor do que se trata o documento. Assim, você aumenta as suas chances de sucesso. Por fim, se você tiver apenas uma única prova dentro dos 24 meses do óbito pela legislação previdenciária, você pode pedir no processo administrativo uma justificação administrativa, uma JA, que seria você conseguir ouvir as suas testemunhas no processo administrativo sem precisar entrar com ação judicial para isso. Isso te ajuda, aumenta as tuas chances de sucesso e evita você de procurar as vias judiciais e acaba demorando muito tempo para ter a concessão da pensão por morte através da via judicial. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu agradeço muito você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.